tô aqui no MASP para ver a super aguardada exposição do Toulouse-Lautrec. Lautrec estava criando em Paris no momento de se criar em Paris. Afinal de contas, final do século XIX, a cidade era pura efervescência artística. O Lautrec era de família nobre, o pai dele era conde, mas ele se encontrou mesmo foi em Montmartre, nos cabarés, nos cafés, com os boêmios, as prostitutas, as dançarinas, os trabalhadores, os artistas. O Lautrec frequentou o ateliê do Fernand Cormon, ele era amigo do Van Gogh e do Émile Bernard. Ele era um pintor da vida moderna, vivia intensamente e faleceu super novo aos 36 anos de sífilis e alcoolismo. Pois bem, o título da exposição no MASP é Lautrec em vermelho, em referência ao salão de entrada de uma luxuosa Maison Close, uma espécie de bordel parisiense chamado La Fleur Blanche, que ele frequentava nos anos 1890. A exposição é dividida em 5 núcleos. O primeiro é o mundo das Maison Close e a relação do Lautrec com as mulheres retratadas. A principal obra dessa seção é o Divã, que pertence ao acervo do MASP. A tela tem 4 mulheres sentadas no salão de entrada aguardando a chegada dos clientes. Assim como nas outras representações desse núcleo, não há um olhar de desejo ou objetificação dessas mulheres. Elas não estão se insinuando, pelo contrário, a moça do meio parece até meio entediada. Tem a outra do lado que tá lendo cartas e elas estão arrumadas, o corpo coberto com roupas compridas. O Lautrec, ele era frequentador assíduo das Maison Close, ele é familiar àquele ambiente, tem uma intimidade ali da convivência. As mulheres das obras não têm nome porque era um momento do mundo em que as mulheres elas não tinham muita relevância, muito espaço social, né? A mulher no centro da tela O Divã, ela também é retratada em outras telas, como no salão, cabeça de mulher em perfil e estas mulheres na sala de jantar. Eu amo essa tela, estas mulheres na sala de jantar. Elas estão ali comendo, bebendo, é um momento íntimo, podia ser eu com as minhas amigas, sabe? Nesse mesmo ritmo cotidiano, tem a tela de uma moça puxando a meia com uma mulher ao lado dela que a gente não sabe muito bem a relação. 2 amigas se abraçando no mesmo divã vermelho. 2 mulheres se penteando na frente do espelho. Tem 3 telas ovais que fazem parte de uma série de 16 pinturas de mulheres que trabalhavam em uma Maison Close que foi encomendada pela dona do lugar. Esse formato oval ele tem uma tradição em retratos de imperadores e reis e ao mesmo tempo eles estão ali divulgando aquelas mulheres como objetos de consumo dos clientes do lugar. Uma observação importante, a prostituição era regulamentada em Paris naquela época, moralmente reprovada pela sociedade, sim, mas ela era vista como um mal necessário para acalmar os ânimos dos homens e preservar a pureza das mulheres solteiras. O Lautrec também retratou relações homossexuais femininas. Na tela que tem na exposição, a Rolande, uma prostituta amiga dele, aparece na cena e a representação do Lautrec ela é delicada, não existe um apelo ao fetiche masculino. No segundo núcleo da exposição, a gente sai das Maison Close, mas o Lautrec continua retratando mulheres. Aqui ele retrata, por exemplo, lavadeiras, também anônimas. As mulheres elas podiam trabalhar naquela época, mas eram mal vistas e tinham condições péssimas, ganhavam pouco, sofriam assédio. E o Lautrec ele demonstra simpatia com essas trabalhadoras. A ruiva numa camisa branca é a Carmen Goudin, uma lavadeira que foi modelo do Lautrec e outros artistas na época. A mulher com echarpe preto eu adoro, ela é uma mulher da noite, o rosto super maquiado, a gente não sabe o nome dela. Tem 2 telas inspiradas em canções do artista anarquista Aristide Bruant, que são a Saint-Lazare e a La Bastille, e essa última lembra muito a garçonete do Manet e o absinto do Degas. E tem um retrato da mãe dele também, a Condessa Adèle. O terceiro núcleo tem os retratos masculinos. Um deles é o retrato do Paul Viot, que é considerado a última pintura do Lautrec. A história é a seguinte, o Lautrec foi internado em um hospício, e para ele ter alta, a mãe pediu que o Paul Viot, amigo da família, ficasse cuidando dele, evitando que ele voltasse a beber, mas não deu certo, ele sucumbiu ao alcoolismo e 2 anos depois ele faleceu. Os retratos masculinos, todos nós sabemos os nomes, como o Frédéric Vance, que estudou pintura com o Lautrec, o arquiteto amigo Octave Raquin
e o Gaston Bonnefoy, que inclusive carrega uma bengala apontada para cima, sugerindo uma ereção. Os dois últimos núcleos da exposição são dedicados à representação da vida noturna, os cabarés, os bares, restaurantes, casas de espetáculo. Aparecem ali inclusive amigos dele, como a cantora Dolly, a Marcelle Landé, a Jeanne Avril, uma das dançarinas de cabaré mais famosas da época em Paris, o Aristide Bruin, cantor e dono de cabaré também muito famoso na época, e cartazes encomendados para a divulgação dos espetáculos deles. O Lautrec revolucionou o design gráfico e ele é um precursor da Arte Nouveau. Moulin de la Galette e a Taberna são duas telas importantes onde são retratados muitos personagens e tem uma composição com uma linha que divide o salão e o balcão do bar e coloca o espectador dentro da pintura. A exposição também tem documentos como cartas do Lautrec para amigos e para a mãe dele. Tem uma, inclusive, que ele tá ali pedindo dinheiro, meio ressentido. Ele escreve: "Minha querida mãe, a fim de salvar sua tranquilidade, a senhora se permitiu, após aquilo que eu tentei fazer, mandar que as criadas me espionassem. Voltarei à sua casa somente como convidado. Peço-lhe que me mande uma mesada fixa. Fixa, insisto, pelas mãos de Georges ou por meio de seu banqueiro." Tem também telegramas e fotografias dele e dos amigos. A exposição tem 75 trabalhos do Toulouse-Lautrec. O MASP tem 11 obras dele no acervo. É o museu da América Latina com o maior número de obras do artista. Essa exposição faz parte da programação do MASP dedicada à sexualidade. Eu super recomendo a visita. Tem outras coisas rolando no museu também, além do acervo maravilhoso. Tem o Miguel Rio Branco, a Wanda Pimentel, a Terezinha Soares, a Tracy Moffat. Passeio maravilhoso, garantia de sucesso. Vamos conversar aqui nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve porque é tendência do YouTube. As artes estão em alta. Dá like no vídeo, vou deixar as redes sociais aqui pra gente se falando. Beijo, tchau!